Bem-vindo ao Surreal, um canal para você que ainda tem dúvidas ou nunca ouviu falar na transição planetária, ou para você que anda se sentindo vazio, sem um propósito na vida. Eu sou o Luiz Genro. Eu sou a Sofia Marchetti e aqui a gente vai conversar com quem estuda ou trabalha na fronteira da ciência com a espiritualidade. Você também vai conhecer relatos que desafiam a forma como a gente enxerga o mundo. E entender porque a prosperidade na vida depende de nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual. Surreal, um programa sobre fenômenos anômalos que fazem parte da história, mas que são ignorados pela grande imprensa e pela maior parte da ciência. E você vai entender por quê. Hoje a gente bate um papo com o médico e psicólogo Emanuel Vasconcelos. Ele também é terapeuta de vidas passadas e autor do livro Ensaio E se a ciência e a espiritualidade fizessem as pazes? Olá, Emanuel. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Então, meus amigos, boa noite, um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Graças a Deus deu certo, né? Esse encontro, a gente lutou um bocado por isso, né? E vamos tentar conversar com palavras simples, com palavras claras, né? Sobre um assunto difícil, né? Vamos tentar fazer um diálogo fácil sobre um assunto difícil. Eu quero só abrir umas aspas, né? Rapidamente, para dizer, né? Que não visito hoje o seu programa trazendo informações da medicina nem da psicologia. Por questões éticas, vamos fazer essa diferenciação, né? E hoje eu visito para trazer linhas de estudo um pouco diferentes, tá bom? Porque os conselhos dessas classes não reconhecem, né, o estudo da espiritualidade. Então, para que a gente possa seguir, vocês vão conversar hoje com o terapeuta de vidas passadas, Emmanuel. Obrigada, Emanuel. Eu queria começar, na verdade, acho legal a gente começar explicando o título do livro, né? Por que que a ciência e a espiritualidade deveriam fazer as pazes agora, depois de séculos que elas foram separadas, né? Depois do método científico, o que que elas iam ganhar se elas fizessem as pazes? Perfeitamente, eu acho que ganha a ciência e ganha toda a sociedade de um modo geral, né? Basta olhar para os problemas atuais que a gente tem hoje, né? Na verdade, o conhecimento, ele vem construindo primeiramente de uma base empírica, que é aquele conhecimento que vai sendo passado de geração por geração. Antes de ter o método científico, mais ou menos lá pelo século XVII, sofrendo influência do iluminismo, né, na Europa, que tentava explicar as coisas pela razão, ou seja, a ciência nasce de uma tentativa de sistematizar melhor, né, os acontecimentos do dia a dia, né? E o que tem um princípio simples, né? O desconhecimento leva à não aceitação. Então, muitas vezes, não é que um fenômeno não existe, não é que uma coisa não pode ser estudada, simplesmente aquilo não está dentro do sistema de crença daquelas pessoas, né? Como muitos outros vão colocar, outros cientistas vão colocar, que a ciência muitas vezes fica mais no sentido de defender interesses, fica muito no sentido de briga mesmo, tão quanto a religião, tão quanto o futebol, tão quanto coisas que não se discutem, né? Porque muitas vezes estão meramente discutindo ponto de vista. Lembra de Einstein, da relatividade, do ponto do observador, certo? Você está vendo daí, né? O outro está vendo de outro lado, os dois estão certos. O que a gente tem que entender é que todo mundo está certo. E o convite do livro é esse, para a gente repensar sobre a ciência atual, sobre como nós estamos construindo o conhecimento, como isso está servindo para a gente, né? É, o que eu defendo para a ciência, enfim, é mais ciência. Porque, voltando lá à sua pergunta no começo, o que é que acontece? O problema da ciência, naquela época lá, quando Galileu, né, fez, digamos assim, essa separação, que ele não concordou com a separação, é o seguinte: ciência e crença não dá certo para andar junto por aquilo ali. E hoje eu digo que o problema é o mesmo: ciência e crença. Crença pequena, visão de mundo simplista, reducionista, não tem colaborado com nossa vida em totalidade, né? Então, basicamente, eu digo para vocês que o livro é um convite a repensar o que nós estamos sendo, fazendo e vivendo. Agora, como é que você acha que
tirando medicina, psiquiatria e psicologia, que já estão estudando a espiritualidade, né, os fenômenos ligados à espiritualidade, as outras ciências parecem ter falta de interesse. Você não acha que isso pode estar atrasando a evolução da humanidade? Vamos imaginar um funil grande o bastante, assim, certo? E quando a gente pega uma coisa para estudar, hoje em dia, o que que acontece? A gente pega geralmente essa coisa lá pela metade do funil, só para a gente ser didático. E o que que a ciência atual faz com esse conhecimento? Afunila, afunila, até chegar a subdividir ou trazer pontos específicos daquele afunilamento. Isso não está errado. É o método de se fazer ciência, né, mais coerente que tem hoje. O que eu defendo é que a gente pode pegar esse conhecimento na metade do funil e subir também, sistematizar métodos, né, que tem de observação, para a gente possa ampliar em direção ao homem em sua totalidade. Para quê? Para a gente tentar resolver problemas simples que a ciência atual parece que não tem fórmulas para resolver. Porque eu volto a questionar, será se o mundo, a ciência avança cada dia, graças a Deus. Eu me posiciono do ponto de vista do cientista. Porém, será se ela tem dado conta de resolver problemas simples, como a fome, como desigualdade, questões desse tipo assim que a gente precisa rever? Entre os cientistas, existe o pensamento de que o que não se replica em laboratório não é ciência, não pode ser estudado pela ciência. Tem algo na espiritualidade que pode ser replicado? Acho que os fenômenos jorram pelos quatro cantos do mundo, né? Principalmente, no meu estudo, como eu vou defender no livro, eu dividi em duas partes, né? Primeiro, os fenômenos de memória e o segundo, a mediunidade. Os fenômenos de memória a gente pode dividir em dois, né? Que são memórias espontâneas, o que é isso? São crianças que lembram de vidas passadas e que pesquisadores foram atrás, né, de saber, colhiam, sistematizavam aquelas perguntas, organizavam, e iam atrás de saber se aquilo era verdade, sabe? E só, por exemplo, um pesquisador, né, o Ian Stevenson, ele pesquisou por mais de 37 anos, tentando levar todo, era um médico, né, um psiquiatra, que tentava levar todo o rigor científico para aquilo ali, para não contaminar, inclusive, as informações e sair colhendo dados. Vamos pegar um exemplo, pegar para a criança, como era seu nome? Você sabe o lugar onde você morava? Era tal. Como era o nome do seu pai? Tal. O que que você tinha? O que que você gostava de brincar? E ali ele ia explorando. O que que acontece? Daquela exploração, ele pegava, financiado, né, pela universidade, viajava o mundo atrás de saber se aquela pessoa existiu de fato que a criança dizia ter tido, né? Ele achou mais de 2.600 casos que bateram a descrição daquela criança que trouxe uma memória espontânea, né? Bateu com um relato, né? A história que ele achou. Às vezes tinha uma distorção, mas muito próximo, né? Chegava, as coisas iam batendo, aí perguntavam, por exemplo, o familiar, ele falou que tinha uma bicicleta amarela. Aí disse, não, ele não tinha. Quem tinha era um amiguinho dele. E ele gostava muito dessa bicicleta, ele sempre estava nela. Então, assim, confunde, né? Como até coisas da nossa memória de hoje em dia também a gente acaba se confundindo um pouco com a nossa infância, que está bem mais recente, né? Mas, de fato, assim, ou seja, isso é para chamar a atenção, né? Porque é um fenômeno que acontece em várias partes do mundo, independentemente de crença, de cultura, de religião ou do que quiser. O fenômeno está aí para quem quiser ver, certo? E eu falei em regressão, né, em memória espontânea. Também existem regressões que são induzidas, né, que é o método que eu trabalho hoje, né, tanto, só perdão, o Ian Stevenson desenvolveu esse trabalho e também um cara, um indiano, Banerjee, ele também desenvolveu, ele estudou mais de 1.100 casos, né, sobre também esse tipo de memória espontânea. Né? E também tem a memória induzida, que é essa que eu utilizo na terapia de vidas passadas, para em busca de problemas, né, ou da resolução de problemas. E assim, teve alguns estudos também, a Ellen Bach, o que é que ela fez? Ela começou a sistematizar essas informações das regressões, centenas, milhares, né? E começou a ver, por exemplo, se batia, certo? Você está em que século? Estou no século XVII, vamos ser bem mais. Aí começava a colher dados sobre
vegetação, sobre o clima, sobre as coisas, e depois ia fazer um estudo histórico se batia aquilo que a pessoa está sabendo, que não tinha conhecimento sobre aquilo, né? Então, assim, aí já temos dois fenômenos, né, que trazem para a gente, né, indícios de vida espiritual. Volto a dizer, esses fenômenos, eles se replicam, aconteceram e acontecem nos quatro cantos do mundo, independentemente de crença, cultura, religião, que acha A, B ou C, né? E o outro fenômeno que acho que a gente pode, a ciência pode e deve se apropriar dele, seria a mediunidade, né? Que de fato, foi mais estudada pela doutrina espírita, por isso ela é muito ligada, né? Dizer que mediunidade é coisa do espiritismo, eu ouço muito falar isso aí. Mas assim, não. Os fenômenos são muito antigos, descritos por vários povos, né? E o que que acontece? A gente pode dizer que da mediunidade, a gente pode aproveitar disso aí, desse conhecimento, de estudar tecnicamente, né? Para a gente ver que informações gerais a gente pode tirar e se essas informações batem, né? Então, assim, fenômenos tem. Só que para isso a gente só vai conseguir olhar para eles se a gente se separar das crenças de que a ciência só pode ser feita do funil para baixo, né? Especificando, dividindo, separando, entendendo em partes. E não, vamos entender o ser em totalidade. Os fenômenos estão aí e insisto em dizer, eles independem de crença, cultura, religião e de achismo. Estão aí, para quem quiser ver. Emanuel, no seu livro, você propõe a gente encarar o ser humano como um ser biopsicossocioespiritual. O que seria isso na prática? Assim, o que muda com a gente encarando as pessoas assim? Perfeitamente, né? A própria Organização Mundial de Saúde, né, ela pede para ter esse olhar mais ampliado, né? Seria a gente entender o ser, a pessoa, nós, né, sabendo que ela tem influências biológicas, psicológicas, sociais e espirituais, ou seja, olhar para o todo, né? É um dos próprios princípios do SUS, né, que eu defendo muito aqui no nosso país, que diz o seguinte: é, a integralidade, né, é um dos princípios que norteia o trabalho do médico e da equipe de saúde. Então, vamos olhar para o ser integral. E o que eu boto aí é a importância da gente ter esse olhar espiritual também, né? É por aí. Hoje, te sendo bem sincero, eu coloco no livro Bio, Psico, Sócio Espiritual. Eu acho que se eu fosse escrever hoje, eu não botaria a palavra dessa forma. Eu acho que eu botaria espírito, sócio, psico, biológico. Espírito primeiro, porque eu acredito, né, primeiramente que nós somos espíritos, né? E o que que acontece? E as outras coisas estão para nossa alma, estão para nosso espírito, né? Tanto os acontecimentos biológicos, né, sociais, psicológicos, devem estar relacionados, porque o espírito é maior, um todo, né? Se o espírito existir, deve ter algum sentido esse negócio que chamamos de vida, né? Agora falando um pouco sobre o seu trabalho também, e sobre esse fenômeno, o que que é a terapia de vidas passadas? Pronto, bem interessante. Tá me apertando, né? Então, vamos dizer assim, a terapia de vidas passadas, ela é um método, primeiramente, que nasceu da ciência pura. Por que que eu digo isso? Às vezes as pessoas perguntam, nasceu do espiritismo, nasceu de tal coisa, né? Terapia de vidas passadas. E eu digo, é importante que se entenda a história das coisas, né? Para saber de onde vem. A terapia de vidas passadas, ela surgiu por acaso quando psiquiatras e psicólogos que trabalhavam com hipnose submetiam o paciente, né, àquela indução hipnótica e davam um comando livre, dizendo: volte ao primeiro momento em que isso aconteceu com você. E as pessoas sob transe muitas vezes falavam em outras línguas, né, ou contavam histórias totalmente desconfiguradas da realidade atual, né? O que que acontece? Daí passou a se imaginar que poderiam ser histórias de vidas passadas, né? No começo, com muita estranheza, como é até hoje para muitos, só que teve uma coisa que eu digo que essa coisa até hoje sustenta a terapia de vidas passadas.
As pessoas que passaram por aquelas experiências começaram a apresentar melhoras significativas dos diversos sintomas que atingiam seus alvos, sabe? Então, assim, e de lá para cá foi se percebendo que vários profissionais passaram pela mesma situação. Daí o quê? Veio o interesse de organizar, sistematizar, vários profissionais criaram, né, métodos e isso foi evoluindo. A gente data esse estudo da terapia de vidas passadas, né, com a parte mais moderna da década de 50 para cá, mas bem antes já tinha esse relato, né? Eu posso dizer que é uma abordagem que trata os problemas físicos e emocionais com a visão que se existe alma e que existe reencarnação. Então a gente tem que levar isso aí em consideração. E que seus problemas, vamos chamar de problemas, eles surgiram, né, por fortes emoções ligadas a trauma. E o que que acontece? Daí a gente precisa ir em busca dessas origens, dessas fortes emoções e reprogramar a sua forma de viver hoje, sabe? Talvez as pessoas tenham um comportamento que está muito adaptado para aquela situação. Vamos supor, você tem um pavio curto, né? Mas assim, várias vidas talvez trabalhou exercendo o ofício de militar, né? Segurança era necessário. Porém, para a sua versão 2024, aquilo ali não cabe mais, está descontextualizado. Então, vamos entender da onde está vindo aquilo ali, liberar as energias e, principalmente, repensar, reprogramar sobre em cima daquilo ali. Mais ou menos isso. Como é que você acabou trabalhando com esse tipo de terapia, Manuel? Perfeito. Acho que você já deve ter percebido que eu sou um pouco questionador, né, com as coisas. Eu nunca aceitei conversa rasa, assim, sobre explicações rasas sobre as coisas, né? E que sempre quis saber um pouco mais, né? E eu até brinco dizendo que eu sou aquela. O Jean Piaget tem a teoria de desenvolvimento, né, que diz que a gente tem as fases dos porquês, né? A criança tem essas fases. Por quê? Por quê? Por quê? E eu acho que eu brinco dizendo que eu fiquei preso nessa fase. Porque até hoje eu quero saber, indagar algumas coisas. Se você me falar que tem que almoçar todo dia às 12 horas, beleza, a gente pode até ser, mas eu vou querer saber assim, mas por que que é 12 horas? E não 11? E não uma? Sabe? Então, assim, eu sempre tive muito isso e já me meti num monte de problema por conta disso, né? Já estou acostumado, não tem problema nenhum mais, né? E assim, eu trabalhava até então, né? Não era médico ainda, exercia a psicologia como terapeuta cognitivo-comportamental, né? E o que que acontece? Aos poucos, não criticando a terapia, não é isso, né? Eu quero te falar da minha experiência pessoal. Mas eu fui sentindo a necessidade de um olhar mais amplo, né? De entender algumas coisas, né? Daquela forma. Né? Eu já tinha uma mãe espírita, a gente já tinha esse hábito de conversar, de orar, né? Por esse ponto de vista, né? E as coisas foram fazendo mais sentido para mim. Né? Eu quero te dizer que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque tu imagina só, eu tive minhas dificuldades para me formar, me formei em psicologia e de repente eu digo assim, vou abandonar e vou trabalhar com outra coisa que não é isso que eu passei 5 anos me esforçando na faculdade, né? Então tive esse conflito, né, também, mas eu não consegui fugir dele. Acho que eu até tentei, sabe? E porque brilhava, né, nos meus olhos todos esses assuntos, né? E até então eu acho que eu já tinha lido quase tudo que existia no mundo sobre terapia de vidas passadas, né? E até você bem com meu colega, eu não empresto um livro, você pega qualquer coisa, menos um livro meio emprestado, né? Mas é assim, terminou que eu acabei indo a São Paulo em busca da Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas, que tem uma especialização de um ano, e isso também foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. O espiritismo, ele fala que a gente não se lembra das vidas passadas justamente para não sofrer com as coisas que aconteceram e para a gente não trazer esses problemas para a vida atual. Por que que a terapia de vidas passadas ela pode ser benéfica nesse sentido? Assim, você já explicou um pouco, mas pensando assim nesse lado do espiritismo, sei lá, descobri que em uma outra vida uma amiga minha me matou. Eu não vou ficar com raiva dela agora aqui? Se Deus achou por bem jogar um véu sobre o passado, quem somos nós para ir mexer com aquilo, né? Só que tem um detalhe, se você pensar comigo, se você tem um problema que, digamos, é de vida passada,
e ele te incomoda hoje, ele não está no passado, ele está no hoje. Só que no nosso ponto de vista também, o que acontece? Ele não está presente em forma de memórias, ele está presente em forma de sintomas. E o que a gente vai buscar na terapia? Clarear esses sintomas em forma de memórias para que você possa reprogramar, reelaborar aquilo ali tudo de forma consciente, melhorar daquilo. Então, e nos métodos que respeitam isso que você está falando, a gente chama de ética do esquecimento, né? A gente jamais vai fazer uma terapia para atender a curiosidade de alguém ou vai explorar coisas que não têm relação de fato com o seu problema. Tá entendendo? Por exemplo, se você tem um problema, vamos dizer, de relacionamento, né? Pegando um exemplo, nós vamos abrir a gaveta das vidas pretéritas de relacionamento. O que eu quero saber é relacionado àquilo ali. Eu não vou indagar sobre que ano você está, que país, se aquela pessoa que você está vendo ali é alguém do seu presente hoje. Isso pode vir à tona naturalmente. Se vier, a gente acredita que seus mentores, que são de fato seus guias, que estão guiando, né, a regressão, acham aquilo terapêutico por bem te informar. Tá entendendo? Então a gente respeita muito nesse sentido. Mas se não, a gente não vai atrás de curiosidade e a gente vai fazer, tentar fazer o que acha que deveria ter acontecido já, que é deixar o passado no passado e que você possa avançar em direção a essa versão mais atualizada sua, né, melhor adaptada a nível de pensamento, sentimentos, emoções e comportamento para o seu dia a dia em 2024, que é quando a gente está gravando esse vídeo. Existem provas, estudos, mostrando que a terapia de vidas passadas não é uma fraude? Eu acho que no livro você conta que o Dr. Júlio Pérez mostrou algumas, é isso? Exatamente. São inúmeras, né? Na verdade, no livro lá eu vou descrever algumas dessas pesquisas, né? A do Júlio Pérez é bem interessante, né? Que é brasileiro também. E tentando explicar de uma forma bem simples, o que ele fez foi realizar exames, né, de radioimagens, né, para analisar o fluxo cerebral das pessoas durante a regressão de memória, né? E as constatações dele são as seguintes: ele pedia para a pessoa inventar uma história e percebia, através do exame de imagens, que as áreas do cérebro que estavam trabalhando, estavam ativas naquele momento, né, eram justamente as áreas responsáveis pela imaginação. Depois ele submetia as pessoas à regressão de memória e percebia pelo exame que as áreas que estavam sendo ativadas eram justamente as áreas da memória, né? Então, foi bem nesse sentido a pesquisa dele, né? E como outras, elas vão se somando. A grande questão não é nem especificamente, né, uma pesquisa, mas assim, no mundo inteiro, a soma de pesquisas, como a do Ian Shield, como outras que a gente vai conversar um pouquinho no livro, vão se somando em direção à descoberta da alma e dessa interação com o corpo físico, né? Tem pesquisadores, inclusive, que eles vão tirando esse termo regressão de memória, né, de vida regressão a vidas passadas, como uma tentativa de desvincular do ponto de vista espiritual, porque toda essa questão que a gente fala dentro da ciência, né, já colocaram, por exemplo, o Benergimir, que já citou, como memória extracerebral. Outro termo que já foi utilizado também é retrocognição, né, para descrever esse tipo de memória. Mas, enfim, o que se vai percebendo é que parece que o cérebro físico não é bem o lugar onde armazena a memória. Talvez ele servisse como um receptor. Essas regiões, né, que aí provavelmente esteja falando do lobo temporal e pré-frontal, elas não bem armazenam, elas recebem, juntamente com a glândula pineal também, recebem essas informações que parecem estar em outro lugar, que eu usaria falar a palavra alma, né, codificam e jogam para a nossa realidade no dia a dia. E como que a psicologia, no geral, vê a terapia de vidas passadas?
ela julga a terapia de vidas passadas, acha que está misturando crenças religiosas com a profissão. Como que é visto isso dentro? Ou é visto como uma terapia alternativa? Talvez algo que não mencionamos, tentando ser bem específico, sabe? Mas assim, é uma terapia alternativa, interessante, e muitos desconhecem isso. Eu não conheço outra terapia, tem 16 anos que eu sou psicólogo. Eu não conheço nenhuma outra que surgiu de várias pessoas em várias partes do mundo, ao mesmo tempo, extremamente científica. Eu conheço modelos que tiveram seu pai, sabe? Ou pais, vamos dizer assim, né? Mas sempre tem esse olhar místico, de religião, toda aquela questão de triplamente distorcido, né? Não é ciência, é coisa de religião, e para muitos não é coisa de Deus se falar e por questão de vidas passadas, né? Então, bem delicado, né? Mas isso aí, a própria história a gente entende um pouco, né? Não é que esteja errado, é porque que a gente diz. Que contexto histórico nós, operadores dessa ciência, sofremos, né? A gente vem, percebe que vem afunilando. E a própria psicologia, que vinha muito do empirismo, da filosofia, para ela se tornar uma ciência, que graças a Deus se formou, ela teve que abandonar um séculos e séculos de estudo, né, empíricos e filosóficos. Isso se deu através de William Wundt, conhecido como o pai da psicologia, em 1879, quando ele criou o primeiro laboratório de psicologia em Leibniz, na Alemanha, quando teve que abandonar o empirismo e a filosofia e focar em coisas que a gente meio que poderia sistematizar, né, e organizar melhor, entender melhor, que são fenômenos como as sensações e associações. Então, historicamente, a própria psicologia foi pegando e fazendo isso, se bem que hoje ela está ampla em aceitar várias teorias que se contradizem, né? Elas aceitam. Tipo, ora pode-se entender, né, que o comportamento ele é determinado tanto por impulso como inconsciente, e em outro momento pode-se entender, já por outra abordagem, outro ponto de vista do ser humano, que o comportamento é mais influenciado por estímulos externos, né? Então, isso diz, ela só não pode entender mesmo os fenômenos que jorram pelos quatro cantos do mundo, independente de crença, cultura, religião ou o que quiser. Manuel, voltando à reencarnação, que você falou um pouco lá atrás, várias tradições orientais, tipo como o hinduísmo, o budismo, o islamismo, cabala, têm a reencarnação como um dogma central, ou como um elemento central, para não usar a palavra dogma. Perfeito. E o judaísmo e o cristianismo também tinham. Quando é que ela foi retirada da Bíblia? Você meio que dá uma esboçada nisso no livro, né? Sim, exatamente. Tem um escritor brasileiro, né, estudioso nessa área, chamado Severino Celestino. Ele tem um grande livro chamado Analisando as Traduções Bíblicas, né? E, de fato, é até um pouco estranho falar, mas meio que a reencarnação foi tirada da Bíblia por conta de uma paixão, né? Por isso que tem aquela frase que diz: tome cuidado com suas paixões, né? Porque por volta de 553 depois de Cristo, o que que aconteceu? Ele casou, se apaixonou, o imperador Justiniano, pela rainha que virou rainha Teodora, né? E o que que aconteceu? Ela, para apagar o passado de prostituição, né? Inclusive que ela, para apagar isso, ela mandou matar centenas de prostitutas para meio que dar um basta, né? Nessa história que ela foi aquilo, né? Hoje ela era rainha e podia ser. E pelo dogma da reencarnação na época, acreditava-se que ela teria que vir várias vidas para pagar todo o mal que ela fez. Então, eles imaginavam que, retirando aquilo dos textos sagrados, seria uma forma dela não ter que pagar, né? Que eles viam meio que uma punição, né, para aquilo ali. Mas talvez seja nem punição a palavra mais certa, seria uma reflexão se de fato ela tivesse que, né, reelaborar tudo aquilo. E o que que acontece? É meio que a política agindo sobre a igreja. Então, no Concílio de Constantinopla, em 553 depois de Cristo, ele usa do seu poder de imperador sobre o líder da igreja e se retira
as partes que falavam de reencarnação da Bíblia. Eu acho interessante, né, disso nessa história, a reflexão que eu faço é o seguinte: o poder dessa mulher. Ela tem tanto poder que até hoje, para muitos, falar em reencarnação é um insulto. Ela tem tanto poder que toda a ciência e a maioria das religiões que vieram depois disso, elas já nascem sem esse conceito e tocar nesse assunto é um insulto, né? Então, é muito importante que a gente se aproprie da história, né? Porque, volto a dizer, o sentido final do livro, do programa de vocês, desse diálogo, é que a gente possa repensar sobre o que nós estamos sendo, fazendo e vivendo, né? Porque coisas para influenciar, às vezes tem muita, a história mostra que a Bíblia foi mudada tão quantas vezes os operadores do poder quiseram, né? Eu não sou contra a Bíblia, de forma nenhuma, não é isso que eu estou querendo dizer, não, né? Eu estou querendo dizer que para tudo a gente precisa ver, beleza, eu estou dizendo aqui até que ponto é verdade, eu tenho que questionar a gente, porque a gente sofre do mundo onde hoje quase tudo é para vender, quase tudo é para gerar lucro, né? E se a gente não tiver se questionando a todo momento, às vezes a gente pensa até que sabe do que gosta, né? Tem pessoas diariamente que se desconhecem, não sabe o que quer, o que acha, não tem sentido da vida deles, cada um pode dar o seu, né? Mas assim que estão totalmente perdidos, né? E é isso aí, é basicamente isso. A gente tem convida a repensar sobre todos os pontos, sobre a óptica científica, sobre a óptica das crenças, inclusive, né? Acima de tudo, um diálogo. Eu não tenho intenção nenhuma de ser um dono da verdade e de lacrar, né, com um pensamento diferente, não. Muito pelo contrário. Eu tenho minha intenção, eu aceitei todo esse papel, né, de escrever o livro e de conversar sobre isso e participar do programa num tema extremamente polêmico para que a gente possa gerar nas pessoas interesse pelo assunto, ver que pode, ver que muitas vezes não é como estão dizendo para eles, porque é um campo que a gente pode estudar e pode ajudar muitas pessoas no sofrimento humano como de um modo geral, né? Mas a igreja não sabe que foi retirado da Bíblia a parte da reencarnação por conta da Teodora? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Acredito claramente que sabe, né? Essa é a história comum, está nas traduções bíblicas tudo isso aí quando ela foi mudada, né? E é um mérito que cabe a eles, a rever, né? Tudo isso aí. Jesus também teria mencionado a reencarnação nas pregações dele? Certo. Para as pessoas que desenvolvem esse estudo sobre a Bíblia, né? Acredito que sim, né? Uma das passagens claras que fala sobre isso é a experiência de Nicodemo, quando ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então a gente entende isso como uma citação à reencarnação, ele se referindo ao processo evolutivo. Já, mas volto a dizer, isso é uma questão de interpretação, que eu estou dizendo agora. Para muitos, nascer de novo é se batizar em alguma igreja ou aceitar Jesus como Salvador, assim, não entra no método de quem está certo ou está errado, mas a depender da interpretação tem várias brechas em que isso vai se somando aos fenômenos que vão acontecendo pelo mundo. Bom, em relação a esses fenômenos da regressão de memória e da mediunidade, que você defende que a ciência deve observar, como que a observação desses fenômenos e o entendimento deles pode melhorar a nossa sociedade atual, tanto no aspecto político, tanto no econômico, quanto no comportamento? O que que isso pode agregar no nosso cotidiano? Perfeito. Nós não estamos diante, é importante que a gente entenda uma coisa, de uma descoberta simples, né? Nós estamos diante de uma descoberta que vai trazer modificações em todas as áreas da ciência, né? Como em toda a humanidade, porque nós estamos diante de uma revolução moral. A maior mudança que esse conhecimento pode trazer, né, é na mentalidade das pessoas. Para a gente, o mundo é o reflexo das nossas atitudes. É basicamente isso que está acontecendo no mundo hoje.
E para a gente mudar as atitudes, a gente precisa de uma mentalidade mais ampla, né, para entender os problemas de outra forma, né? Como um exemplo bem simples, teve o show da Madonna lá no Rio de Janeiro, não foi? Recentemente. É, vamos supor que todas as pessoas que foram ali, na metade da idade deles, não se pudesse jogar lixo no chão. Tentando trazer um exemplo bem simples. Como estaria a praia no outro dia? Limpa, né? Porque assim, tudo é um reflexo da nossa atitude. Só que o detalhe, nós não estamos falando de limpeza. Nós não estamos falando só de limpeza, porque a ação tem reações. Nós estamos pegando um ponto simples e tentando trazer uma generalização. Porque dali, né, aquilo ali poderia poluir o mar, aquilo ali poderia, dependendo do ir para bueiros, poderia gerar alagamento, poderia gerar doença, poderia gerar acidente de trânsito, poderia gerar superlotação no hospital. Quem nem foi lá, nem pisou lá, poderia precisar de um médico e o hospital está super. Nossa, é tão ampla a situação. Então, para a gente ver situações diferentes no mundo, a gente primeiro tem que mudar a mentalidade. Essa é a maior contribuição, né? Você fala, o político não sei o que, o político de onde que ele veio? Da sociedade, né? Então ele faz parte de uma mentalidade, né? Que é nossa também, né? Todo mundo, por isso aí. Então, aí você imagina, se a gente parasse de pensar tão individualmente e parasse de pensar mais no coletivo, se nós saíssemos de casa com essa mentalidade, será se isso aí poderia ajudar na criminalidade, nas questões econômicas, morador de rua, seja lá porque eu não estou defendendo nenhum tipo de transgressão, né? Mas eu acho que se a gente não parar para se ajudar, se a gente não parar para se ajudar, fica muito difícil resolver problemas atuais. Uma coisa interessante que você conta no livro, que eu achei bem bacana, é que isso a gente já viu um pouco na ficção, é o uso de médiums para colaborar com a justiça e com a polícia em alguns casos, né, em casos mais complexos. Não te surpreende que o Brasil, que é um país que tem um número relativo de espíritas e de médiums, né, já teve tem e teve grandes médiums, a gente não usar esse tipo de ajuda espiritual? Perfeito, né? Surpreende muito, né? A gente poderia, os fenômenos estão aí, né? Alguns países já utilizam, né? Mostro lá nos Estados Unidos como isso já foi feito, né? E o que que a gente está esperando para utilizar de método, né? Aliás, a gente tem que se livrar, né, de algumas crenças para ver o que precisa ser visto e utilizar as coisas ao nosso favor, né? Inclusive, uma das médiums lá que eu falo no livro, ela é psicóloga também, né? E o que que acontece? Ela tocava as roupas das pessoas que foram sequestradas ou que foram mortas e tinham visões sobre os acontecimentos e ajudava a elucidar aquelas situações, né? E assim como outras situações interessantes também. Então, o que é que tem a gente se apropriar disso, né? Mas se apropriar que eu digo, não é simplesmente aceitar. Porque, claro, isso aí precisa estar visto em lei, a gente precisa primeiro ter matéria, a gente precisa primeiro generar coisas, primeiro estudar, ou talvez, primeiro de tudo, abrir a cabeça do meio científico para estudar as coisas por essa óptica, para ver que pode, né, para desvincular a ciência de crença igual o Galileu fez, porque hoje a ciência talvez esteja muito abraçada à crença, né? E o convite é esse, que a gente olhe para essas coisas, crie, gere nos jovens estudantes, né? O Brasil, além de um país extremamente diversificado, é um país, né, inteligente, né? Bora, Brasil, cair para cima, entender os fenômenos, estudar, replicar, defender por onde se andar. Por muitas vezes eu fui idiotizado por defender esse tipo de coisa. Eu digo, rapaz, eu não vou ter medo. Porque eu te digo uma coisa, eu tô do lado de Deus e da ciência. Eu me sinto extremamente respaldado e muito tranquilo para conversar sobre tudo isso hoje, né? Apesar de muitas mentes fechadas, né, não quiserem perceber, né, isso é problema de cada um. Mas a gente poderia se apropriar mais coisas, gerando esse interesse nos jovens para estudar, criar matéria para isso,
para que isso possa ser aceito, para depois que isso possa permear, né? No livro eu faço um levantamento, mostro como as cartas de Chico Xavier já permearam a justiça, ajudando elucidar, né, crimes, né, julgamentos ou até absolver réus também, né, por enganos que ocorriam, né? E faço todo um levantamento, né? A parte bem interessante, eu acho engraçado que muitas vezes juristas gostam mais do meu livro do que, inclusive, profissionais da área da saúde, né? A gente vai falar um pouquinho também de tudo isso, de como a psicografia pode ser utilizada como meio de prova, né? Levantamento que eu fiz em cima do trabalho de uma colega. Vamos falar de quando uma prova é atípica, quando ela é ilícita, né? Mas, assim, esse capítulo está lá por uma questão interessante, né? O, a espiritualidade, ela permeia a justiça, meio que assim, que é uma ciência, vamos dizer assim, que bem objetiva, né? Então, ela está ali. Inclusive, essa discussão já adentrou na Câmara Federal, né, com tentativa de barrar a utilização, né? Assim, parece que aos poucos o conhecimento vai ampliando, né, em diversas áreas de conhecimento. Parece mesmo que só as ciências que cuidam da saúde mental, em que é onde ela não pode entrar, né? Isso é o que chama a minha atenção. E sobre a medicina assim, tradicional, hoje em dia, ela trata os sintomas e não as causas, né? Na maioria dos casos. Você acha que se tivesse essa junção com a espiritualidade, o estudo em cima da espiritualidade, poderia ajudar a resolver doenças, como até mesmo câncer, que é considerado uma doença imbatível? Essas doenças, no geral, até elas estão ligadas com a alma, elas podem estar ligadas com a alma. Sem dúvida nenhuma, né? Primeiramente, é importante que a gente diga que o conceito que se tem de saúde, né, que é o bem-estar biológico, psicológico e social, não apenas a ausência de doenças, é um conceito que foi criado em 1946. E até hoje não conseguiram mudar ele, né, ao pé da letra, né? E se você for parar, né, tem uma questão clássica dentro das academias de saúde, né, de perguntar quem se sente num completo bem-estar biológico, psicológico e social, né? A gente não, eu particularmente não conheço ninguém. E assim, na verdade, se a gente for parar para pensar, é um conceito tão amplo que ele não diz ao pé da letra o que é saúde. A gente não consegue delimitar isso aí. Então, o primeiro ponto da tua pergunta que eu acho é a gente deixar claro que até hoje não se sabe o que é saúde ao pé da letra. Claro, tem pontos de vista, tem decorebas, tem conceitos, né? Beleza. Mas por essa amplitude, né, não se sabe direito. Mas não é estranho, né? Até porque nós estamos falando, quando se fala em saúde, se fala do homem, da sua natureza. E até hoje nós não sabemos tudo que influencia no homem quanto, né, como um todo, né? Talvez a doença vai te dar mais saúde, mas para isso você precisa se libertar de algum sentimento, né? Então, já pensou se a gente fizesse uma pesquisa em cima de questionar a pessoa? Que essa doença, por exemplo, né, tantas coisas. O que essa doença pode estar pedindo para você perdoar, sabe? Então, assim, eu acredito é um campo extremamente aberto de estudo. Eu, particularmente, acho que ele está perdendo tempo e não está estudando isso aí, por conta da ligação da ciência com crenças. Volto a dizer mais uma vez, porque os fenômenos jorram pelos quatro cantos do mundo, né? E até questiono que mal a espiritualidade vai fazer para a humanidade, a gente estudar ela. Eu quero saber, né, que mal é que vai fazer a gente estudar a espiritualidade. Então, um campo aberto de pesquisa que eu acho que os jovens têm que se apropriar, têm que ter coragem, têm que ir para cima, porque quem vai ganhar com isso somos nós mesmos. Depois de tantas evidências, a gente já viu aqui, a gente já conversou com outros cientistas que pesquisaram PQM, vida após a morte. Tem bastante. Você mesmo tocou no Ian Stevenson. Depois de tantas evidências, ainda dá para continuar negando a existência do espírito? Sabe de uma coisa?
já que tudo aqui é polêmico mesmo, né, numa entrevista como essa, né, num assunto como esse, então não tem mais nada que não possa, que possa dar algum problema. Sabe o que é que eu acho? Isso é uma opinião pessoal, né? Deus está dando as ferramentas para a gente. Ele deu a mediunidade, né? Kardec não era médium, né? Falando assim do termo médium, daquela pessoa que interage com o espírito. Ele foi o cara que viu o fenômeno, botou a pastazinha do braço de braço, sintetizou e foi conversar com ele. Vou ver se bate as coisas bem aqui que vão me dizer. E ele chegava para um, então eu expliquei, duvido. Me diga uma coisa, pergunte. O que é Deus? Aí o cara respondia: Força Suprema, causa primária criadora de todas as coisas. E em outro lugar, que eu expliquei, o que é Deus? E as perguntas e respostas iam batendo. O que que acontece? Dessas perguntas e respostas, ele criou o seu primeiro livro, né? O Livro dos Espíritos, que são, nas primeiras edições, 1018 perguntas, depois 1019, por conta de desmembração que teve. Né? Então, assim, o que a gente tem que fazer é se apropriar das ferramentas que Deus está dando para a gente. Mas se a gente for olhar os fenômenos que a gente tem hoje, os problemas que a gente tem hoje, para as formas de resolver, e a gente não conseguir se entender nesse sentido, né? Quem está perdendo somos nós mesmos. Nós estamos perdendo todo dia, né? Porque quem vai ganhar no final da história não é ciência, não é religião, não é nada nesse sentido. É muito pequeno pensar assim. O que está em jogo, né, é nossa vida aqui na Terra, nossa qualidade de vida, né? E assim eu penso. E tem muita gente que se sente vazia, né? Pessoas que possuem riquezas, ou até mesmo dentro de religiões, as pessoas sentem um vazio que elas não sabem explicar, mas é, como você diz, uma falta de propósito. Você acha que esse vazio que elas sentem está relacionado com a falta de entendimento da espiritualidade, a falta de uso dela no dia a dia? Ótima pergunta, perfeito. Eu acredito que a resposta primeira seria também, certo? Primeiramente, né, para a gente não perder a oportunidade, um sofrimento, um vazio, utilizando a palavra que você utilizou, ele pode ter causas, como a gente já viu, biológicas, psicológicas, sociais e espirituais também. Eu não quero que ninguém que sinta um vazio hoje, que esteja vendo aqui no seu programa, não busque ajuda nas ciências oficiais, até porque a gente não é contra as ciências oficiais, a gente defende uma ampliação das ciências oficiais para o problema, acreditando que ele é simplesmente espiritual. A gente precisa ser bem prudente com esse detalhe. Então, você sente um vazio, busque ajuda. A primeira coisa que eu tenho a dizer é isso aí, né? Aí, olhando por essa óptica espiritualizada também, né? A gente que acredita em reencarnação pensa mais ou menos que, tipo assim, talvez, né, se reencarnação existir, quanto mais longe você estiver do que sua alma veio fazer aqui na Terra, né, do que você está fazendo hoje, talvez maior seria esse vazio. É um ponto de vista. Você finaliza o seu livro dizendo que só o amor pode ajudar a ciência a enfrentar os principais problemas da humanidade. Como? Perfeito, né? Quando a gente está falando de amor, né, por essa óptica, a gente está falando e mudando a mentalidade das pessoas. Era aquilo que eu vinha conversando, né? Porque através disso a gente vai pensar melhor no coletivo, né? Porque assim, é, ciência e religião são duas alavancas da inteligência humana, né? Se eu for parar para pensar, se Deus existir, foi ele que criou a tudo. Inclusive ciência e religião são criação dele, porque foi ele que criou a tudo. E se a gente for bem racional, a gente vai pensar, não tem como essas duas inteligências se contradizer, porque elas são obra do mesmo Criador e ele não ia contradizer a ele mesmo. Então é importante que a gente entenda que ou a ciência erra o ponto de observação, ou a religião erra o ponto de interpretação. Né? Para quê? Qual é a importância disso? Que a gente trabalhe no sentido desse entendimento, não vou dizer ciência, religião, mas ciência e espiritualidade, que a gente vai pegar fenômenos e não crenças, né?
para gerar essa, porque as duas andando juntas, né? Uma coisa a gente tem que convir. Ciência influencia pessoas, né? Religião também influencia pessoas. Imagina só essas duas fazendo as pazes e andando juntas. Como o poder mental que vão trazer nas pessoas, e isso vai atingir, eu digo, não só a ciência, né? Não só a vida pessoal das pessoas, mas vai atingir a vida como um todo na Terra, né? Como eu digo, nós não estamos diante de questões científicas, nós estamos diante de uma questão de revolução, né? De uma questão bem mais ampla do que a gente possa imaginar. Acho que nem eu que estudo, né, por essa ótica consigo ter noção da proporção, né, do que esse entendimento, do que o amor, do que a mudança de mentalidade, a princípio, pode gerar em qualquer problema que a gente possa ter hoje. Agora eu já tô morrendo de vontade de fazer a terapia de vidas passadas. A Bora, gente mulher, se comentou. organizar, bora se organizar. Mas dá para fazer online, não é? Tem 10 anos que eu só faço online. É? Quase 10, é. A Eu não trabalho hipnose? como mas não, nós não utilizamos hipnose na nossa metodologia. Hoje, ela é totalmente consciente. A gente faz uma breve técnica de relaxamento, e dessa técnica de relaxamento vai chegar um momento que a gente preparou sua ficha de indução previamente, eu vou ler ela, você só vai estar com o olho fechado e relaxado. Se passar alguém e buzinar, qualquer barulho externo, alguém te chamar, você vai ficar assim como se você estivesse com o olho fechado pensando em algo, né? Simplesmente vai chegar um momento, que após ler sua ficha de indução, que eu vou perguntar para você, pedir para você me contar tudo que vem à sua mente, mesmo que pareça absurdo ou estranho. E seu papel é não julgar, é simplesmente ir falando aquilo ali. Daqui, como terapeuta, eu vou identificar se você está regredida, se você está tendo um processo de obsessor lhe atrapalhando, se você está tendo bloqueios ou resistências, e para cima disso tudo tem uma técnica para a gente ir driblando e fazendo você entrar em regressão. Por que que a gente optou de sair do método hipnótico para ir para o método consciente? Porque o problema é seu. Só você pode resolver aquilo ali. Na nossa metodologia, a gente quer você ativo, é você que vai resolver. A gente vai trazer essas informações, vai facilitar isso para você, mas cabe a você no dia a dia estar reprogramando as coisas, entendeu? Entendi. E se eu Nossa, não lembrar nada, significa que eu não tenho nada do passado. Se não vier nada assim que remeta a uma vida passada, é porque eu não tenho nenhum problema nisso, é isso? Eu nunca vi ninguém chegar até a gente que faz terapia. Primeiro, você só faz quando é o momento quando o seu mentor lhe autorizar, sabe? Hum. Eu nunca vi ninguém chegar até a mim e não conseguir acontecer do jeito que você está falando. Porque se a pessoa chega até aqui para desenvolver esse trabalho, com certeza tem um propósito para aquilo. Super obrigado, Emanuel. Eu que agradeço, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Mais uma vez, parabéns pela coragem, pelo trabalho de vocês, né? Faço questão de incentivar, até porque foi quando eu pensei em fazer o livro, foi justamente como a gente conversava, foi para incentivar pessoas que isso sim pode ser conservado, perdão, conversado, que isso pode, né, ser melhor entendido, né? E é isso aí, estou sempre à disposição. Muito obrigado. muito obrigada a você, viu?